Oi, seja bem-vindo ao canal Professora Nerd. Você está com Francinete Coutinho para mais um vídeo sobre o sistema Trevas RPG. E hoje nós continuaremos dando sequência ao estudo Anjos, a Cidade de Prata, um suplemento de Trevas, onde você fica conhecendo os seres alados que habitam a Cidade de Prata, os servos do Demiurgo. Se você quer saber mais sobre essa galera do Papoco, fica aqui que depois da vinheta eu tô de volta. Oi, gente, tudo bom? Vamos então dar sequência, tá bom, ao estudo dos poderes angelicais para o suplemento Cidade de Prata. Nos vídeos anteriores eu já falei a respeito de muitos poderes gerais, né, genéricos. Como seriam esses poderes? Poderes que podem ser utilizados por qualquer anjo. Basta que você seja um habitante da Cidade de Prata e você poderá ter esses poderes. Você não precisa ser um nimbo ou um captare, não. Esses poderes são comuns a todos os anjos, tá bom? Nós já fizemos 3 vídeos falando a respeito desses poderes gerais. Hoje acredito que seja o nosso último vídeo falando a respeito deles. E nos próximos vídeos nós vamos falar sobre os poderes específicos. Aquele que só vai poder comprar quem for de uma determinada casta angelical. Beleza? Pois vamos então continuar. No último vídeo nós encerramos com energização, né? Então, se você quer ver os vídeos anteriores para saber mais a respeito dos poderes, eu deixei, como sempre, o link no card. É só você ir lá e ver todos os outros poderes desde o início. Para também dar uma olhadinha na história, né, da Cidade de Prata. Lá também você vai encontrar cada uma das castas angelicais descritas, a função delas dentro da Cidade de Prata, as habilidades que os anjos delas possuem. Então tem muita coisa legal lá, com certeza você vai gostar. Vamos então dar sequência. Bom, nós vamos continuar falando agora a respeito, né, dos poderes. E o poder que nós vamos falar agora é chamado de glifo, né? Com este poder, o anjo ele é capaz de desenhar marcas, né, runas ou símbolos. Ele pode desenhar elas no ar, pode desenhar sobre uma superfície. Ao fazer isso, ele será capaz de realizar certos efeitos místicos específicos. Esses efeitos, né, eles podem estar relacionados a um local, uma área ou a uma pessoa, tá bom? Então, de acordo, né, com o tipo de efeito que essa marca irá produzir, nós temos glifo de vários níveis, né? Nós temos do nível 1 até o nível 6. Se você não viu os vídeos anteriores, né? Deixa eu só relembrar rapidinho aqui que os níveis, né? Eles podem ser comprados através de pontos de aprimoramento, tá bom? E para você poder ter o nível 2, você tem que ter adquirido pelo menos uma das vantagens de nível 1. Para o 3, você tem que ter adquirido pelo menos uma das vantagens de nível 2 e assim sucessivamente. O Efran tem mais de uma vantagem do mesmo nível? Alguns poderes, sim. Alguns poderes, eles apresentam mais do que um efeito no mesmo nível de poder. E se eu quiser comprar todos? Aí eu vou ter que gastar, né, um ponto de aprimoramento para cada um dos efeitos que ele faz. Então, se eu tiver 2 pontos, eu posso comprar o nível 1 com o primeiro ponto, qualquer nível 1. O segundo ponto eu posso utilizar para comprar o nível 2, subir para o nível 2 ou para comprar outro efeito do nível 1, beleza? Se ainda está em dúvida com relação a isso, dá uma olhada no primeiro vídeo sobre poderes angelicais, e lá eu expliquei tudo nos mínimos detalhes, beleza? Pois então vamos lá. No primeiro nível de glifo, você tem a habilidade marca angelical. O que é isso? O anjo ele é capaz de marcar uma superfície com um símbolo reconhecível por qualquer anjo da Cidade de Prata.
Então, dessa forma, ele vai poder deixar recados, advertindo sobre alguma coisa ou sinalizando sobre um determinado perigo para algum aliado que possa estar, né, vindo ao encontro dele, né? Então, marca angelical é um símbolo que o anjo é capaz de deixar sobre uma superfície, pode ser uma porta, uma mesa, uma parede, e qualquer membro da Cidade de Prata será capaz de entender. Beleza? Nível 2. No nível 2, você tem proteção contra os mortais. O símbolo desenhado pelo anjo, ele vai proteger uma determinada área. Essa área, ela deve ter aí 5 metros de raio, ou seja, qualquer corpo a 5 metros de distância do local onde foi desenhado, em todas as direções, estará protegido contra a presença de seres mortais. Os mortais, ao entrarem nessa área protegida, eles são afastados por uma força invisível e não podem atravessar. É como se tivesse uma barreira. Eles batem nessa barreira e são lançados para longe. Eles não conseguem atravessar essa barreira. Os mortais também podem tentar fazer um teste, né, de atravessar a barreira. Esse teste seria o will do mortal contra o will do anjo que projetou a barreira. Aí você deve estar pensando, poxa, quase impossível, né, Fran? A will de um humano contra a will de um anjo. Lembre-se que quando a gente está falando desses humanos, nós estamos nos referindo a humanos um tanto quanto especiais. Estamos falando, no mínimo, de magos, né? Ou de caçadores muito bem preparados. Então, não é de todo, é bem difícil, mas não é de todo impossível, beleza? No nível 3, tá? Você tem também uma espécie de barreira mística que causa proteção, mas aí já não é proteção contra mortais, e sim contra mortos-vivos. Outra de nível 3 é a proteção contra espíritos e a proteção contra psionicos. Então, nós temos 3 tipos de proteção no nível 3. Lembrando que você não adquire as 3 ao subir para o nível 3, né? Tem que comprar cada uma separadamente. Vamos lá explicar, então, cada uma delas. Mortos-vivos. Do mesmo jeito que contra os mortais, você desenha lá a sua runa, o seu símbolo, e uma área de 5 metros a partir do local onde ele foi desenhar, 5 metros de raio, né? Ou seja, a proteção é em todas as direções, vai ficar protegida contra mortos-vivos, tá? Espíritos é do mesmo jeito, psionicos do mesmo jeito, tá bom? Mais uma vez, é como se tivesse uma barreira ao redor, né? As criaturas, elas vêm, elas batem contra a barreira e elas são afastadas. E, é claro, aqui também, assim como na proteção contra mortais, você poderá fazer um teste, né? Para atravessar a barreira. O will de quem está tentando atravessar versus o will do anjo, tá? Só lembrando, tá? Mortos-vivos, vampiros, né? Espíritos, né? Fantasma, espíritos, assombrações. E os psionicos, eles são pessoas que possuem habilidades especiais, como, por exemplo, pessoas que têm clarividência ou clareaudiência, né? Esses são os psionicos. Eles são dotados de habilidades místicas e, se você tiver o nível 3 voltado para proteção contra eles, eles não conseguirão penetrar no seu pequeno santuário, na sua área projetada. No nível 4, você continua tendo magia de proteção, só que agora contra fadas. É isso mesmo, funciona do mesmo jeito, tá? Você desenha o símbolo e aquela região, né, que está num raio de 5 metros do local onde foi desenhado, fica protegido contra as fadas. No nível 5, você consegue proteger contra demônios. E aí tem que lembrar que em Daimon, né, os demônios não são somente os demônios clássicos, né, da cultura judaico-cristã, né? Não são apenas os anjos que caíram na revolta com Lúcifer. Aqui também, quando a gente fala em demônio, nós estamos falando dos seres de Arcano, que é aquele plano que fica embaixo do nosso planeta, né? Que suga a nossa energia mística, né? Um plano que ele foi tão
corrompido, né? Que ele acabou se tornando lá dessas criaturas hediondas, terríveis, que são os demônios de Arcano. Não tá entendendo nada do que eu tô dizendo? Tenta não, vou deixar um link no card para você ir dar uma olhada na playlist onde eu falo sobre a história do mundo de trevas. Aí lá você vai entender perfeitamente os planos de existência, vai saber que são os demônios, que são os arcanos, tá? Pode ir lá que eu explico nos mínimos detalhes. Mas se você já assistiu, você sabe do que eu estou falando. Ou se você já leu os livros de Daimon, você sabe do que eu estou falando, né? Essas criaturas, esses demônios, são seres extremamente poderosos. Alguns deles têm poder praticamente de uma divindade, só que eles são, claro, evidentemente, maus, né? Corrompidos, corruptos, né? E ter uma magia capaz de manter essas criaturas à distância de você é, assim, realmente vale cada um dos pontos que você vai gastar, né? Claro, lembrando, né, pessoal, que todas essas proteções, elas só fazem sentido, né? Você comprar se o narrador ele for abordar esse tipo de criatura na campanha dele. Então, sempre você tem que conversar com o narrador e ver se aquela habilidade faz ou não faz sentido. E por último, no nível 6, você tem proteção contra os grandes demônios, né? Então, se os demônios comuns já são perigosos, imagine agora os grandes demônios, né? Os líderes dos seres, tanto em Arcano, né, como no próprio inferno, né? Então aí você tem proteção contra criaturas extremamente poderosas, como por exemplo, o Shaitan, né? E todos os outros grandes demônios de Arcano. Da mesma forma, o procedimento, você cria aquele pequeno santuário, desenhando a runa, toda a região a 5 metros de raio do local onde ela está desenhada, ficará protegido contra esses seres terríveis. Então, gente, essa é a habilidade de glifo, tá? Muito legal, muito interessante para ser utilizados em campanhas Anjos Cidade de Prata. Vamos então para a nossa próxima habilidade geral, né? Habilidade comum a todos os seres. Próxima habilidade que nós vamos falar é a habilidade de regeneração. É isso mesmo, pessoal. Sei que quando eu falei em regeneração, todo mundo lembra logo do Wolverine, né? Aqui os anjos, eles têm uma habilidade de recuperação, tá? Muito, muito boa, né? Porque evita que o anjo seja ferido e acabe, né, vindo a morrer. Os anjos também morrem? Principalmente assim, se eles estiverem encarnados em forma física, né? Aí o anjo retorna para a Cidade de Prata e aí ele tem que demorar um determinado tempinho para ele poder encarnar novamente, tá bom? Mas existem magos tão poderosos e existem armas especiais que poderiam eventualmente causar a morte real de um anjo. Eles são anjos, né? Não são a prova de tudo no universo. Bom, gente, até deuses podem ser mortos se você tiver a magia certa, né? E a arma certa, beleza? Então vamos falar então como é que é. Bom, gente, a regeneração, ela é aquela típica habilidade em que você ganha aquilo que você gasta, né? Então você pode gastar do nível 1 até o nível 8, ou seja, você pode gastar de 1 até 8 pontos personagem aqui de atributo aqui para poder comprar a regeneração. Aí você deve estar pensando, Vala, mas eu não ganho tudo isso quando eu inicio. Porque realmente não é possível um anjo iniciante já ter nível 8 de regeneração, né, gente? Isso é meio ilógico. Um anjo iniciante, ele deve ter no máximo aí 3, né? E já é muito bom, porque veja aqui comigo. Com nível 1, normalmente uma pessoa, ela regenera, né? Normalmente um anjo, né? Com nível 1, ele regenera 1 PV a cada 12 horas. É isso mesmo. Mesmo que ele não descanse, mesmo que ele não cuide, né, do ferimento, nada do tipo, simplesmente, pelo passar do tempo, ele vai recuperar 1 PV a cada 12 horas. Com o nível 2, ele vai recuperar na metade desse tempo, ou seja, 1 PV a cada 6 horas, né? Sem precisar dormir, sem precisar de tratamento. No nível 3, ele vai recuperar 1 PV a cada 3 horas, gente. Isso é muito bom.
Porque aqui, né, para qualquer pessoa recuperar poder nesse sistema, ela precisa descansar por pelo menos 8 horas. E muitas vezes você está no meio daquele frenesi, sendo perseguido, e você não tem tempo para descansar, né? Então, no nível 3, você vai regenerar um PV a cada 3 horas. E vai diminuindo sempre pela metade. No nível 4, é 90 minutos, que é 1h30. No nível 5, é 45 minutos. No nível 6, 20 minutos. No nível 7, 10 minutos. E no nível 8, pasmem, gente, a cada 5 minutos. É praticamente, né, um PV por turno, né? Então, quer dizer, é muito PV sendo recuperado de forma muito rápida num sistema que preza por ser o quê? Extremamente realista, né? Então, essa regeneração aqui, ela é comum, não importa qual seja a casta do seu anjo. E vale muito a pena, tá, pessoal, gastar um dinheirinho aí. Outra vantagem muito legal, que é comum para todo mundo, é o simulacro. No simulacro, o anjo ele pode mandar para a Terra uma forma avatar de si mesmo. É isso, ele não vai encarnar, né, em um fiel, encarnar em um corpo humano. Não, ele vai criar uma pequena versão física dele próprio, um simulacro, um avatar, e ele vai enviar esse avatar para a Terra. Dessa forma, né, ele vai poder usar todos os seus poderes de forma normal, sem sofrer nenhuma restrição, como acontece normalmente quando ele está incorporado. E se o avatar dele, por qualquer motivo que seja, for destruído, o espírito dele volta para Paradisa, aquilo que eu falei, né, uns atrás, e aí ele leva aí um tempinho para poder criar um novo simulacro e retornar para a Terra, tá bom? Normalmente, em termos de jogo, né, ele só poderá voltar na próxima aventura. Então, se nessa aventura o seu anjo ele perdeu o simulacro dele, ele vai ter que ficar só assistindo os colegas, né, criarem situações, resolverem problemas, porque ele só vai poder realmente retornar via simulacro na outra sessão, tá bom? Não sei que ele tenha a habilidade, né, a habilidade de dominar, né, os seres humanos e incorporar neles, tá bom? Caso contrário, ele vai ter que ficar esperando. E aí o simulacro, gente, ele pode ser de nível 1 até nível 4, tá? E cada um deles, evidentemente, tem suas vantagens. O simulacro em nível 1, ele tem todos os atributos físicos, tá? Do anjo, sofrendo uma penalidade -9. É isso mesmo. Então, se ele tinha força 19, o simulacro só vai ter força 10. Se ele tinha habilidade 21, perdão, se ele tinha destreza 21, ele só vai ter agora, né, 13. E por aí vai, tá? No nível 2, ele passa a ter um redutor de apenas -6. Então, já é um avatar mais poderoso. No nível 3, a penalidade é de -3. E no nível 4, ele não sofre penalidade. É isso mesmo, gente. Ele vai estar em um corpo físico que tem todos os atributos iguais ao do anjo no seu corpo espiritual. Então, veja só o nível de poder que é essa habilidade, né? Então, é muito interessante, principalmente se você é um anjo que vai cumprir missões na Terra, né? Outra vantagem desse estilo também, a telecinesia, né? Que é uma vantagem maravilhosa. Todo mundo que joga RPG sabe que telecinesia, telepatia, começou com tela, o negócio é bom demais. A telecinesia angelical, ela pode ser do nível 1 até o nível 5, e eu vou explicar agora o que cada nível tem de diferente em relação ao outro. Lembrando, né, claro, para ir para o nível 2 você tem que ter o 1, para ir para o 3 você tem que ter 1 e o 2, e assim sucessivamente, tá? E no caso da telecinesia, só existe um efeito em cada nível. Então, automaticamente, quando você tiver o segundo ponto, você já pula para o 2 e assim sucessivamente. No nível 1 de telecinesia, o anjo ele pode mover com a força da mente até 25 quilos. Ele pode abrir portas, ele pode empurrar pessoas, mover objetos como se ele tivesse força 6 e destreza também igual a 6. Só com o poder da mente, gente.
é sensacional. No nível 2, a gente dobra aí, né? Ele vai poder mover até 50 quilos com a força da mente. E ele vai empurrar, bater, mover, né? Atacar como se ele tivesse força e destreza igual. Não. Como se ele tivesse força 12 e destreza igual a 6. Se o objeto, né, ele tiver a metade do peso, né, tiver 25 quilos, ele vai poder mover com força 12, beleza? No nível 3, aí ele já pode mover até 100 quilos com a mente. E a força e a destreza dele, a força vai ser 18 e a destreza vai ser 6. Sempre lembrando, né? Se for 50 quilos, ele move com destreza 12. Se for 25 quilos, ele move com destreza 18, né? E aí vai. No nível 4, ele chega a poder mover até 200 quilos. A força dele é 24 e a destreza dele, né, vai variar de 6 a 24 naquele esquema, né? Se for 200 quilos, destreza 6, 100 quilos, destreza 12 e assim sucessivamente. Por último, o nível 5 vai permitir ao anjo mover até 400. Gente, é peso demais. Sem tocar, né? Só com a força da mente. E imagine aí ele atuando com uma força de até 30 e a sua destreza podendo variar de 6 até 30 de acordo com a quantidade de peso que ele estiver movendo. Legal, não é? Gente, espetacular. Dessa forma, né, a gente encerra com a telecinesia todos os poderes, né, gerais, tá bom? No próximo vídeo eu volto para a gente começar a falar sobre os poderes específicos. Nós vamos casta por casta, tá? Talvez seja possível fazer 2 castas no mesmo vídeo. Algumas castas dá, outras não, né? Algumas têm mais poderes do que outras, porque poderes também dependem da função que essas castas vão exercer, tanto na Cidade de Prata como no planeta Terra. Mas é isso aí. Eu espero que esse vídeo ajude na sua construção de personagem. Espero que você crie anjos extremamente